subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Meus queridos irmãos, eu quero complementá-los com a paz do Senhor Jesus. Quero louvar a Deus pela vida de todos os inscritos aqui do canal Rascunho DBD. Eu sou o pastor Edivaldo Pereira. Nesta oportunidade estaremos comentando a lição de número 14 da classe dos adultos do quarto trimestre de 2023. Chegamos no fim da nossa lição, né? Diga-se de passagem que a nossa escola bíblica dominical não tem férias, A escola bíblica dominical ela não tem férias, são 4 lições por ano. A cada 3 meses tem uma lição nova, contendo 13 lições. Essa do quarto trimestre tem 14 lições, né? E nós estamos encerrando agora. O comentarista dessa lição foi Wagner Tadeu Gabi, o pastor de Curitiba, né? E o tema dessa lição de número que será ministrado no próximo dia 31. Quero aproveitar o ensejo e louvar a Deus pela vida de todos vocês e desejar a todos um Feliz Natal, um ano novo cheio de realizações e bênção de Deus. Que a boa mão de Deus continue sobre as vossas vidas e o alcance com muitas bênçãos, saúde, paz. O resto a gente corre atrás, tá certo? Canal Rascunho DBD, ensinando para transformar vidas. Nós estamos encerrando o ano com um proveito muito interessante, tendo o prazer de estar ministrando, ensinando a palavra de Deus, ajudando naquilo que podemos fazer, tá? E com certeza vamos estar trabalhando para melhorar a cada dia, a cada instante. Quero aproveitar também o ensejo e pedir oração a todos vocês pela minha vida, pela minha saúde, pela minha casa e pelo meu ministério. Congrego com o pastor José Wellington Costa Júnior, é o meu pastor aqui do setor, e também o presidente da CGDB, Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, tá certo? E quero louvar a Deus pela vida de todos os irmãos aqui que nos ouvem, aqueles que passam por aqui. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, compartilhe, deixe o seu like e deixe o seu comentário, que é muito importante, tá certo? Vamos finalizando a lição. O tema geral é Até os Confins da Terra, tá certo? E a lição de número 14 vem com o título Missões até a volta de Jesus. Então, a lição de número 14 será ministrada dia 31, como eu já disse. E louvo a Deus pela vida de todos vocês. Vamos então para a aula. Ao texto bíblico, em classe. Volto a dizer de novo, isso aqui é em classe. Mateus capítulo 24, verso 3 a verso 14, né? Então, nós vamos trabalhar aí essa proposta das missões e a volta de Jesus. Qual a relação de uma coisa com a outra, né? Esse aqui é um suco de limão, que é muito interessante, muito bom para a saúde em todos os âmbitos, tá? Muito bem. Vamos então para a nossa aula. Na nossa revista, nós temos 2 tópicos, né? Na lição de número 13 e na lição de número 14 foram só 2 tópicos cada lição, tá certo? O primeiro tópico é a construção do mundo até que Cristo volte. E o segundo tópico é a volta de Jesus atrelada à obra missionária, tá certo? A volta de Jesus atrelada à obra missionária. Qual a relação da obra missionária com a volta de Jesus? Nessa lição, essa pergunta, nós temos aqui respostas contundentes, não é? Porque em Mateus 24, 14 está escrito assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo e em testemunho a todas as gentes, então virá o fim, né? A verdade prática nos apresenta: a grande comissão deve ser cumprida antes do arrebatamento da igreja. Em Mateus capítulo 24, verso 3 a 14. Tá certo? Então nós vamos já começar aqui, dar uma observada no nosso primeiro tópico. Primeiro nós temos aí a introdução, né? E vamos ver qual é a relação
que tem entre missões e a volta de Jesus? Qual a relação ao que temos com isso? O que tem a ver uma coisa com a outra? Essa é a pergunta correta, tá certo? A missão e o ministério de Cristo, como vamos lidar com isso, né? Dentro dessa questão, dessa proposta, a volta de Jesus e a missões urgentes, né? Também temos essas informações. Quando a missão e o retorno de Jesus são coisas que devemos estar trabalhando nesta oportunidade, nesse conteúdo, tá certo? Então vamos lá. No tópico de número 1, na verdade na introdução, o comentarista coloca assim: nesta oportunidade encerraremos o trimestre relacionado ao trabalho missionário com a bendita esperança da igreja, que é a volta de Jesus. Essa bendita esperança é o motor espiritual que motiva e anima toda a nossa prática missionária. Positivo. Então a resposta está aqui. Qual é a relação de uma coisa com a outra? Tem tudo a ver, não é? Tem tudo a ver. Então, quando vamos trabalhar essa urgência, essa questão, a volta de Jesus e a urgência missionária, nós vamos observar que a grande parte do ensino de Jesus trata sobre o reino. Então, esse assunto marcou o ministério de Jesus desde o início. Isso vamos ver em Marcos capítulo 1, versículo de número 15. Marcos capítulo 1, versículo 15. Entendeu? Então, e ao fim e nós vamos ver que depois, no capítulo 1, versículo 3 de Atos, né? Aí temos as parábolas de maneira popular, que ensina de forma que ela ensina e focaliza todo o assunto, que frequentemente chamando a parábola do reino, né? De fato, nos evangelhos há mais de 70 referências sobre essa questão. Mais de 70 referências o ensino de Jesus sobre o reino, tá? Então tem aí a ver com a missão, ou seja, pois justamente sobre esse assunto que Jesus nos abordou com os discípulos. Ele abordou isso com os discípulos. Então esse motor espiritual que motiva e anima toda a nossa prática, né? Então a compreensão a respeito da iminência da vinda de Jesus sempre trouxe um senso de urgência para a igreja do Novo Testamento, né? Consequentemente para as igrejas do Novo Testamento, ou seja, para as igrejas de tradição pentecostal, por exemplo. Então o Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento, portanto preguemos urgentemente o Evangelho. Esta é a chamada, o apelo. Então vamos observar, o primeiro tópico nos diz assim: alcançando o mundo até que Cristo volte. Este Evangelho do Reino será pregado. Então o texto de Mateus 24:14 afirma que o fim virá somente depois que o Evangelho do Reino ter sido pregado. Então em todo o mundo, ou seja, basicamente esse Evangelho do Reino é a mensagem do Novo Testamento a respeito do perdão e da vida em Cristo Jesus, como a realidade disponível, como realidades disponíveis na morte e na ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus. Como podemos ver na parábola, como podemos ver no comentário de Estudo Pentecostal, Bíblia de Estudo Pentecostal, eu não vi esse comentário, mas o comentarista colocou aqui, somente Deus sabe o tempo em que a tarefa de evangelização será finalizada, conforme o seu desígnio. Até isso ocorrer, a Igreja de Jesus deve transmitir o Evangelho, deve transmitir o Evangelho de Cristo a todas as pessoas até que ele volte para arrebatar sua Igreja. Então, nós temos aí a urgência da tarefa, temos a tarefa que é urgente, essa urgência de pregação por causa de volta de Jesus é algo posto nas Escrituras, entende? Por isso os discípulos de Cristo são
são instados a desenvolver talentos concedidos por Deus de modo a dar fruto antes da volta de Cristo. Mateus 25, versículo 19 a 30. Nesse aspecto, há uma colheita, né, que precisa ser realizada antes do tempo certo da ceifa, ou seja, da vinda de Cristo, dos obreiros que precisam concluir a obra, mesmo sendo poucos, né, e da noiva que tem de se ataviar e está pronta para as bodas com o noivo, né? A pregação do Evangelho é uma tarefa urgente, ponto. Não temos muito o que fazer nem que ficar discutindo, tem que ir para o campo mesmo, né? Então, dentro desse período, a ressurreição de Cristo, a ascensão, né, preparando-se para o Pentecoste, a expansiva ou explosiva expansão missionária da igreja, né? Então, por isso, o assunto é de muitíssima importância. Então, vamos aqui observar que o reino de Deus possui dois aspectos temporal, por isso que precisa ser pregado o Evangelho, né? Ele está presente na vida de Jesus. O primeiro aspecto, ele está presente pois a vida de Jesus o inaugurou, Lucas capítulo 11, versículo 20, e Mateus 12, versículo 28. Segundo, o seu cumprimento ainda não se deu, porque aguarda a volta de Jesus, conforme Mateus capítulo de número 13, versículo 40 a 41. Né? Algumas características desse reino em relação com a obra missionária nós vamos observar. Primeiro, existe o escopo do reino que é universal. Então Jesus ensina essa perspectiva missionária universal do Antigo Testamento. Ele ensina que nos últimos dias muita gente virá do Oriente ao Ocidente, do Norte ao Sul, não é? E então ele tomará lugar à mesa do reino de Deus. Então isso é o ensino de dentro do escopo universal. Lucas capítulo 13, versículo 29. As bênçãos do reino de Deus são para todos os povos do mundo. As bênçãos do reino de Deus são para todos os povos do mundo. Então é muito preciosa essa descrição do reino que será anunciada, que verá o fim, Mateus capítulo 24, 14, né? Ou porque não temos o texto todo, né? Porque não dizermos, né? Então, é muito preciosa essa descrição, porque do reino como uma festa. Mas, antes da sua realização, há um convite aí a ser enviado para as nações, a fim de que todos os convidados venham à festa. Então, esse trabalho é um trabalho de missões. E quem faz esse trabalho de convite para estar na festa é a obra missionária, é os missionários, é os trabalhos que serão feitos convidando as pessoas para estar numa festa em que Cristo é o protagonista, não é? E que o Senhor é o protagonista. Nós temos um importante enfoque no livro Teologia de Missões da CPAD, né? Um livro que foi lançado em 2000, na página número 398. Ele diz que deliberadamente a escolha da palavra urgência em relação a proclamação do Evangelho, em vez da palavra urgência, por ser emergência, em vez da palavra urgência, que pode ser um termo relativo quanto àquelas que implica aí problemas. Todos nós estamos familiarizados com a situação de emergência, pouso de emergência de avião, nos anúncios de família. Uma emergência significa um pouso ou um choque que todo o seu horror e tragédia. Então, as emergências apresentam diante de nós seres sem serem convidados, desafiam nessa forma a inteligência. Elas envolvem questões da vida. Nenhuma emergência, contudo, pode ser comparada à emergência de proclamação do Evangelho. Aqui nós enfrentamos não apenas uma questão de vida ou morte, mas de bem-estar espiritual eterno ou separação eterna. Então, o que queremos para o povo? O que queremos? Um bem-estar ou uma separação eterna? Né? Então, é isso que George Peter, ele trabalha dentro dessa questão da teologia bíblica de missões. Aqui está o material. Né? Cadê? Deixa eu ver se eu usei bastante ele esses tempos.
mas está aqui, né? Acho que é esse aqui, ó. George Peter. Ixi, tá pesado aqui. Só um momentinho. Isso, esse material aqui. Teologia Bíblica de Missões. Tá? Aqui, ó. Certo? Esse livro é um dos livros que eu já tenho já há algum tempo, né? Então, na página 398, ele faz essa abordagem interessante. 398. E ele faz essa abordagem sobre a proclamação do Evangelho é uma emergência. Então, nenhuma emergência, contudo, pode ser comparada à emergência da proclamação do Evangelho. Aqui nós enfrentamos não apenas uma questão de vida ou morte, mas de bem-estar espiritual ou eterno, ou separação eterna. Então, a destruição da morte, aqui realmente existe uma emergência. Precisamos pensar sobriamente para contemplarmos ou compreendermos, pelo menos em parte, o estado de emergência em que a presença e posse do Evangelho nos colocou. Esta é uma emergência de infinita importância que envolve fidelidade ou miséria eterna de várias pessoas, né? Isso está aqui uma síntese da nossa revista aqui de professor, tá? É parte desse material aqui, tá certo? Que o comentarista fez uso de forma abundante desse material. A emergência surge na declaração claras da palavra do nosso Senhor Jesus, que mantém nosso padrão de vida e ministério, ou seja, a sua presença no mundo anunciou uma emergência. O ministério da encarnação não foi algo que ocorreu por aludir, mas foi uma necessidade divina que a redenção do mundo exigiu, né? Quaisquer que fossem as razões para tal exigência. Então a cruz não é um espetáculo, ela é a necessidade de uma exigência divina que surge da essência de Deus. De maneira significativa, ela ilumina o caráter e o coração de Deus e demonstra a crueldade e o horror do pecado. Então, uma necessidade divina está escrita sobre a cruz. Assim, também era o trabalho e as lágrimas e orações e pregações de Cristo. Era uma parte essencial da necessidade. Ele mesmo nos diz: convém que eu faça a obra que aquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. João capítulo 9, versículo de número 4. Então note que o Senhor Jesus já trabalhava com essa emergência, de pregar o Evangelho. Então, em outra ocasião, ele comenta: não dizeis vós que há de 4 meses que até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. João capítulo 4, verso 35. Palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, palavras sublimes que nos chega de outra parte. A seara é realmente grande e poucos são ceifeiros. Rogais, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiro para a sua seara. Mateus 9, verso 37 e 38. Então, é uma questão de urgência, né? E assim sucessivamente. Tem um outro comentarista, F.D. Conde, ele diz assim: Marcos aponta de maneira especial o fato de que a pregação do ministério de Cristo começou depois que João foi entregue à prisão. Então não podemos detectar, nós podemos detectar um tom de urgência aqui. O trabalho deve continuar. Nenhuma tirania exercitada pelo Estado deve ter permissão para interferir na proclamação da mensagem de Deus. Se alguém é forçado a largar a tocha, outro a apanhará. Muito importante esta frase e muito oportuna, não é? Importante e oportuna. Então, voltando para a lição aqui, para finalizarmos, né? Eu falei sobre o escopo do reino e agora os que estejam herdando o reino. Os que estejam herdando o reino. Jesus ensina que os gentios estarão não apenas entre os que festejam, mas também herdarão o reino de Deus com os judeus. Mateus capítulo 21, versículo 43, né? Em Atos 26, verso 16 e 18 a 18, né? Assim como Jesus ensinou, Paulo, como missionário, pode colher os gentios para o reino de Deus. Hoje também nos ensina a fim de colher as nações
para o reino de Deus e para o seu domínio, não é? Então há sim uma urgência, há uma emergência também, e há todo o panorama, todo programa feito para que a igreja só vá e faça o trabalho, não é? A volta de Jesus é atrelada à obra missionária. Esse é o segundo tópico da lição, diz assim: a relação de Jesus e a missão. A volta de Jesus, sem sombra de dúvida, está ligada à obra missionária, como afirmava o grande evangelista Billy Graham, de acordo com Mateus 24:14, Deus ligou a segunda vinda de Cristo ao sucesso do evangelho, da evangelização mundial. Não, nesse sentido, os cristãos devem trabalhar pela salvação das almas dos homens com todas as suas forças. Então, para esse serviço, temos a cooperação do Espírito Santo, a vontade de Deus que não seja que alguém pereça, né? Então, temos o Espírito Santo e a vontade de Deus. Então, nós temos toda a ferramenta necessária para que preguemos, para que anunciemos, para que façamos missões, não é? Que é a evangelização dos povos. Por isso, cada cristão deve estar à disposição para entender o chamado da evangelização, pois o fruto do justo é a árvore da vida, e o que ganha a alma sábio é. Provérbios 11, verso 30. Quem ganha a alma sábio é. E o chamado da igreja, as palavras de João, pode ser aplicada aí à igreja atual. O tempo está próximo, Apocalipse 1, verso 3. Por isso o Senhor Jesus continuou a chamar a sua igreja. Trata-se de um alerta final, não é? De um alerta final que precisa ser a proclamação até a volta do Senhor Jesus. Nesta última hora da igreja, neste mundo, uma nova geração de voluntários precisa aprender o chamado universal para a evangelização, a fim de que novos crentes se preparem para ouvir a voz de Cristo chamar por ocasião da sua volta, né? Observemos que eu falei aqui sobre o escopo do reino, só falei sobre os que os que festejam e herdam o reino, e agora o sinal da volta de Cristo, que é uma missão cumprida. Quanto ao discípulo pergunta qual seria o sinal da sua vinda na consumação do século, dentro desse período intermediário, no capítulo 24, versículo 3, Jesus fez uma lista de sinais, né, apontando para isso, no período histórico que precederia a sua volta, em Mateus capítulo 24, verso 4 a 12. Depois ele respondeu a pergunta desses 4 sinais, né? E será pregado o evangelho do reino em todo o mundo, por testemunho de todas as nações, então virá o fim. Conforme, de novo, Mateus 24, 14. Isso deixa claro que o evangelho será pregado em toda a parte do mundo, bem antes da volta de Cristo. Quem fará isso? Quem são os seus enviados? Seus missionários são os seus enviados, seus missionários somos nós, os precursores da sua vinda, né? Quando você ou eu estiver respondido em obediência, não é em palavra, é em obediência, levando o evangelho até os confins da terra, então o mesmo Jesus voltará. Missões, que é isso? Portanto, entram em penúltimo lugar a história da vinda, na história divina da salvação, esperando a gloriosa volta de Jesus e a consumação dos séculos, né? Por último, contudo, não cruzemos os braços, pois o último elemento a ser vencido virá só depois do penúltimo. Então, a pregação do Evangelho do Reino por todo o mundo. Por isso, quanto em outro lugar, os discípulos perguntaram o que seria a restauração do reino, a resposta de Jesus foi a mesma. Missões, capítulo 1, versículos 6 a 8 de Atos dos Apóstolos. Nós nos preocupamos com sinais, épocas, tempos e etc. E sim, com um sinal, a pregação do reino a todas as nações. Então, quem quer se preocupar com o sinal, tem que pregar tudo. Tem que pregar a palavra, tem que pregar todo mundo. Mas não é só você e eu que tem que fazer, é todos nós que fomos chamados e vocacionados para tal coisa, né? Então, alcançando os não alcançados, o alvo do missionário é alcançar aqueles que não receberam o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus. Isso vamos ler e meditar em
no capítulo 15, versículo 19 a 21 de Romanos. Então, o exemplo que o apóstolo Paulo nos dá é que isso significa que a nossa estratégia deve ser alcançar os povos que ainda não foram alcançados, né? Dando com o tema, alcançando os não alcançados. Então, não apenas de forma geograficamente, mas também culturalmente. Então, a grande comissão manda fazer aí os discípulos de todas as nações, né? Ou seja, etnias, segundo o texto lá em Mateus 28, versículo número 19. Então, a tradução nações aqui é um tanto infeliz, porque dá a intenção, dá a ideia de países politicamente definidos, em vez de grupos étnicos ou povos culturalmente definidos. Então, o mandamento no sentido discipular das etnias, né? E somente Paulo, 1 milhão por exemplo, somente tem uma ideia aqui, esse conceito que está mais próximo da ideia bíblica, que ilumina imensamente a tarefa missionária atual. No Brasil, por exemplo, há números de grupos culturalmente distintos. Somente em São Paulo, há 1 milhão de japoneses, 430 mil portugueses, 400 mil italianos, 200 mil chineses, e não são poucos coreanos, ciganos, alemães, sírios, né, e outros. Então, no país há centenas de tribos indígenas. No mundo há aproximadamente 24 milhões de povos, 24 mil povos culturalmente definidos. Então, tem espaço para evangelizar à vontade, tá certo? Eu espero poder ter ajudado. Quero agradecer a todos que ficaram aqui esse ano todinho conosco. Deus abençoe a todos. No nome de Jesus, canal Rascunho da EBD, ensinando para transformar vidas. Assim como eu fiz no vídeo de jovens, também farei agora. Nós estaremos estudando sobre eclesiologia. Está aqui o material, né? Essa revista, que é a revista que estaremos estudando no próximo trimestre. O corpo de Cristo, origem, natureza e vocação. E eu gostaria já de indicar um livro para os nossos irmãos aqui do canal Rascunho da EBD. Gostaria de indicar esse material, além dos de teologia sistemática, que indicarei no início da aula do ano que vem. Esse material aqui é excepcional, de Red Hayes, A Igreja, o Corpo de Cristo no Mundo de Hoje. É um prefácio de Charles Swindoll. É um curso completo sobre a igreja como corpo, né? E assim sucessivamente. Com certeza aprenderemos juntos aí. Será um trimestre de uma jornada de grande aprendizado. Deus abençoe a todos e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Na próxima aula estaremos aprendendo aí sobre o corpo de Cristo. Nossa primeira lição será a origem da igreja. A segunda lição será a imagem bíblica da igreja. A terceira lição será a natureza da igreja. A quarta lição será a igreja e o reino de Deus. A quinta lição será a missão da igreja de Cristo. A sexta lição será igreja, organismo e organização. A sétima lição é o ministério da igreja. A oitava lição é a disciplina da igreja. A nona lição é o batismo, a primeira ordenança da igreja. A 10ª lição será a ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja. A 11ª lição será o culto da igreja cristã. A 12ª, o papel da pregação no culto. E a 13ª lição será o poder de Deus na missão da igreja, tá certo? O comentarista é o pastor José Gonçalves. Ele é o comentarista dessa lição e tem um compêndio de conhecimento vasto. A biblioteca dele é uma das maiores que tem no Brasil, de um pastor assembleano que eu conheço, né? Não conheço todos, mas a biblioteca dele é importante e tem um vasto conhecimento. Ele é um biblista interessante. Com certeza vamos aprender bastante. Deus abençoe. Canal Rascunho DVD, ensinando para transformar vidas.